educação e oportunidades. Em Parnamirim, a prefeitura é do povo. É isso aí, fica a dica aí para a Prefeitura de Parnamirim. Vamos lá para as principais notícias de hoje, né? O portal da 96 FM Natal traz entre seus destaques, né? Acessa lá o portal da 96 FM Natal para ficar super bem informado você também. Mas entre os destaques de hoje, Gelane, as exportações de pescado do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos despencam 80%, hein, gente? 80% desde a entrada em vigor do tarifaço de 50% imposto pelo presidente americano, Donald Trump, sobre as exportações brasileiras. E de acordo com o presidente do Sindicato da Indústria da Pesca do Rio Grande do Norte, o Sindipesca, o Arimar França Filho, apenas 20% do volume antes destinado ao mercado norte-americano continua sendo exportado. E além disso, Danilo, metade da frota potiguar de navios de pesca de atum está parada. Diante deste cenário, empresas, entidades representativas se mobilizam para evitar demissões, manter a produção também. As exportações gerais do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos registraram uma queda de 74% entre julho e agosto deste ano, despencando 6,25 milhões de dólares de 6,25 milhões de dólares para 1,62 milhão de dólares, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse impacto foi sentido principalmente na pesca e no sal, segmentos que comercializavam fortemente ao mercado norte-americano, e as tarifas de importação de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre o Brasil entraram em vigor no dia 6 de agosto. Um número, Danilo, que acende um sinal de alerta não só para o setor pesqueiro, mas para toda a economia potiguar. Sim, são números gravíssimos, né? Uma economia que já é, né, bem complicada como é a do Rio Grande do Norte. Nós já somos um estado economicamente frágil, né? O Rio Grande do Norte não tem lá tanta força econômica assim, em comparação com talvez com a ampla maioria dos estados brasileiros, né? Estamos ali também, sempre ali até pelo tamanho do estado, né? Por sermos aqui um estado do Nordeste já que não está entre os primeiros aí em importância econômica para o país do Nordeste. E aí, de repente, você tem uma baixa dessa, né? Por causa de uma medida como essa repentina, é complicado demais, né? E vai ser sentido em médio prazo, não vai ser sentido agora, né? Porque agora o pessoal ainda está tentando se arrumar, mas daqui a pouco vão surgir os desempregos, né? Vai surgir a dificuldade maior, a falta de investimentos em algumas regiões que viviam disso, daqui do Rio Grande do Norte. E isso, qual a maior preocupação que surge dessa história toda? É porque não está se trabalhando alternativas, né? O governo do presidente Lula usa isso como campanha política, né? Essa questão do tarifaço, né? Não demonstra que está se preocupando com as repercussões que isso vai acontecer. E as repercussões a que eu me refiro são as repercussões nos cidadãos, né? Nas pessoas que vão perder sua renda, né? Nos seus negócios, seus investimentos de uma vida inteira, em muitos casos. Enquanto que poderia estar, se o governo americano não quer conversar, eu acho que está faltando um pouco de esforço para ir atrás do governo americano. Tá? O governo brasileiro tinha por obrigação tentar abrir diálogo sim com o governo americano, porque não é possível que o governo americano trate o governo brasileiro como adversário, como está sendo tratado, embora o governo do presidente Lula haja sempre dessa forma. Ou pelo menos buscar alternativas, né, Mas Danilo? buscar alternativas. Buscar alternativas, era que é o que se obrigatório para o busca. presidente. Porque daqui a pouco as empresas estão fechando, aí o desemprego vai ser ainda maior, né? A gente já tem um número acentuado de desempregados, e aí aqui no Rio Grande do Norte, principalmente, que já tem uma dificuldade na diversidade dessa pauta de exportação. Então, assim, tudo isso é o efeito cascata. E esse diálogo com os Estados Unidos, Danilo e Gelane, após o julgamento da semana passada do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai ficar ainda mais delicado. Ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele disse que os Estados Unidos vai responder nos próximos dias. Ele falou assim, na próxima semana ou algo assim, isto é, nos próximos dias, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, na semana passada pelo STF. Ele, em entrevista ao canal norte-americano Fox News, o Rubio afirmou que o Estado de Direito está se desintegrando após a decisão do STF. Quer dizer, o diálogo com os Estados Unidos em relação a essa questão da taxação está cada vez mais complicado. Sim, né? Essa expectativa também já, né, se poderia imaginar, né? Acho que o governo brasileiro já esperava que fosse acontecer algo nesse sentido. Vamos ver o que é que vai vir, né? O que é que vai vir de pedir que possa piorar ainda mais essa relação, o que é que vai vir dos Estados Unidos para cá, que possa piorar essa relação. Mas, de fato, esse discurso do presidente, né, de que, né, o governo americano não quer conversar, né, que estamos defendendo a soberania. Eu até já disse isso aqui algumas vezes. Está defendendo a soberania, né, mas não fez nada até agora em defesa da soberania. Apenas aceitou a tarifa americana em cima aqui do governo brasileiro, né? Não aceitou os questionamentos que foram feitos, não disse que ia impor a reciprocidade, não fez, né? Porque também, se fizer isso, vai ser até pior para o Brasil.
porque os empresários brasileiros que precisam, que dependem desse comércio com os Estados Unidos vão sofrer as consequências também. E fica por isso mesmo, né? Adotou um tom político por algo que está atingindo fortemente a economia. E é como eu disse, né? Não vai ser sentido agora o efeito. Aliás, por quem está ali na linha de frente, talvez já esteja sendo sentido, né? Pelos pescadores, por exemplo, aqui no caso do Rio Grande do Norte. Mas isso daqui a 5, 6 meses vai causar uma grave consequência em algumas regiões do país que sobreviviam por causa dessa relação com os Estados Unidos. E aí, Danilo, vale levar em consideração também que é uma excelente oportunidade, é um gancho também para se buscar alternativas de tornar o setor pesqueiro menos dependente de um único comprador também. Porque isso também impacta, de certa forma, fica totalmente refém. Então tem que buscar esse tipo de alternativa, que é a longo prazo, claro, para resolver a situação. Mas já deveria, né? Já, até claro. porque a longo prazo já deveriam. Claro. E até agora, já é tarde, né? Notícia, já é tarde. Infelizmente. Mas vamos aguardar, né? E claro, vamos ficar de olho quais serão as novas sanções